Pegou fogo! Deu confusão das grandes, hein? Vamos entender um pouco mais sobre os bastidores do debate entre Jones, Emanuel e Eduardo. Vamos lá ouvir a palavra do nosso querido host ordinário. Fala, ordinários! Hoje vim aqui de uma maneira diferente, fazer um papo rápido com vocês, explicar um pouco dos bastidores do que aconteceu ontem. Eu tô aqui com o peruano aqui por trás das câmeras, mandando aí. E aí, peruano? Conseguiu sobreviver à noite? Conseguimos sobreviver aqui, velho. Ficava aqui Era um sentimento entre algo negativo, ruim, e as gaitadas que eu dava aqui escondido embaixo do monitor, né? Das bizarrices que a gente presenciou ontem, né? Eu confesso que muita coisa eu não consegui nem absorver de informação, porque eu tava pontuando aqui o tempo, tudo, e isso deixava a gente eu já ficava um pouco agoniado. Que é um pouco do que eu vou falar aqui pra vocês hoje, né? Porque o que aconteceu ontem foi praticamente que, por mais que a mensagem que o Eduardo Moura tentou passar aqui no podcast foi de que ele apenas chegou atrasado, não foi o que aconteceu. E ele praticamente invadiu aqui o nosso estúdio. A gente vai contar os bastidores, né? Vai contar o que aconteceu, que as pessoas não viram, né? Exatamente. Pra galera ficar ciente, assim, porque o que é que aconteceu, basicamente? A gente tinha combinado previamente com a assessoria de ambos os pré-candidatos, a gente tinha colocado todas as regras, todo mundo aceitou, a gente tinha combinado os horários, que era para chegar aqui meia hora Meses antes. Meses de antecedência. E tava tudo certo. Ambos os candidatos, eles estavam trocando farpas na internet, estavam fazendo aquilo acontecer e dizendo que estaria aqui no dia, né? Que foi ontem. Sim. E eu, de fato, programei tudo, organizei o podcast. A questão de nunca ter feito isso desse formato, né? Que é um debate. Então tive que organizar, pontuar, montar a estrutura de debate. Então não é fácil, tá, gente? É muita coisa, mano, pra cabeça, e é uma responsabilidade muito grande. Então, assim, isso ter sido o primeiro, mano, coitado, velho. Nossa, saiu traumatizado, foi o primeiro e último. Nunca mais vou fazer isso. Não, mas assim, pelo que a gente viu e pelo que ele tá falando aqui, eu acho que o Eduardo não volta nunca mais, mano. Não, o Eduardo esquece, mano. E assim, e é foda, porque eu ia falar um negócio, mas não, mano. Eu ia falar, o Eduardo, se bobear, não é mais chamado pra nenhum podcast. Não, você acha? Na hora que eu pensei isso, eu falei, imagina, a galera já deve estar vislumbrando os debates dele pra ganhar like, visualização pra caralho, e ele virar esse palhaço, assim, os caras vão só fornecer o picadeiro pra ele deitar e rolar. Até porque o Jones tem muito público de fora do Pernambuco, né? Sim, exato. E aí, às vezes, o cara vai lá, 20... Não, eu ia falar um bagulho muito absurdo. 20, vai, fala. Que horror, Renato. Gente, não é pra rir disso. Mas assim, é porque quem viu o outro corte, talvez eu tire isso. Mas desculpa, eu achei engraçado. Porque que horror, mano. Usou isso como argumento do nada, ele não parava de falar isso. Mas enfim, vamos lá, desculpa. Eu fiz um planejamento inicial para que a gente botasse na abertura aqui um vídeo de Rafa que a gente ia mostrar. Acabou que não rolou. Eu até tentei ali te lembrar na hora, né? Mas o clima era completamente diferente, assim. Justamente por quê? Porque não foi chegou atrasado o Eduardo Moura. O que aconteceu foi o seguinte, a gente esperou bastante. Quando estava faltando 20 minutos para começar o podcast, o assessor dele, que já tinha chegado aqui, conversou com a gente, me puxou no canto e disse para mim que não tinha informação detalhada do que estava acontecendo, mas que tinha acontecido algum imprevisto que ele não poderia vir. Eu acho que ele falou isso quando já tinha dado a hora, não foi antes? Foi pelo menos uns 20 minutinhos antes. E ele pediu assim, segura um pouquinho pra gente ver até 7 horas, que nem eu tô com tanta informação assim pra saber o que é. Eu fiquei com isso, segurei um pouquinho, respeitando ele, pra saber o que estava acontecendo. Fiquei na minha, não disse nada a ninguém. 20 minutos depois, 7 da noite, hora de começar o debate aqui, o assessor me chama de novo. Chegou antes, vale lembrar. O Johnny chegou, eu acho que era 6h15, 6h20. E aí, praticamente no horário, 7 da noite, o assessor me chamou no canto e já estavam planejando, já estavam me enganando ali, e disse que, infelizmente ele não vai poder vir, tá com um problema familiar, e que eu não posso nem passar tantas informações, mas eu vou mandar uma informação oficial. Mas pergunta ao outro candidato se ele topa fazer online, porque aí Eduardo Moura entra online. Aí eu fiquei tipo, como assim online? A gente não estava esperando por isso, a gente não teria estrutura e tempo para fazer essa organização online. Imagina ali. Só, mano, é a primeira vez que eles estão fazendo, imagina que esse sentimento, mano. Total. Se você já tá habituado a fazer isso, já é muito foda, né? Porque você preparou toda a estrutura, tem o teu público esperando ali e tudo mais, para fazer, né, o debate, para assistir o debate. Agora imagina quando é a primeira vez que você tá fazendo, mano. 2 pré-candidatos, um cara do tamanho do Jones, um vereador. Então, e aí, tinha 20 mil pessoas ao vivo, mano. Nossa.
Aí em cima da hora o maluco, puta, problemas pessoais, não vou. E ainda sugere, e é foda porque o cara sugere fazer online, se você tá na boa vontade de querer fazer, você vai tentar se desdobrar pra fazer, tá ligado? Você vai querer perguntar, não, ó, ô Johnny, você topa? Puta, mano, que situação. Não, e a falta de respeito com todo mundo que tava esperando, não tinha como fazer dessa forma. E ainda assim, eu trouxe pra cá, falei pra equipe de Jones, o pessoal disse, não, sem condições, então vamos começar só com o Jones mesmo, dar o espaço, dar um pouco de tempo para ele falar, mostrar que Eduardo não veio, e tá tudo certo. Quando foi o exato momento, já estava atrasado, 7h20 da noite. 7h20. Quando foi esperou 20 minutos ali, vamos assim dizer. Foi, né? Esperamos ainda 20 minutos. Quando chegou o momento de entrar online, de tipo assim, agora eu vou entrar ao vivo para todo mundo, chegou um segundo assessor de gabinete, eu não lembro exatamente, me chamou aqui fora e disse assim, olha, ele realmente não vai poder vir, ele disse que até mandou uma mensagem para você. Aí eu peguei meu celular na hora e olhei e vi que ele tinha há 2 minutos me mandado uma mensagem dizendo exatamente assim. Eu vou ler, não vou mostrar porque é chato esses negócios, mas eu vou ler porque nesse momento a gente está sendo acusado de ser parcial no debate, de escolher um lado, e a narrativa fica, né? Mas, pô, quem assistiu o vídeo completo vai perceber que Eduardo chegou aqui já de uma maneira totalmente desrespeitosa com a gente, descumprindo regras, e ele me mandou a seguinte mensagem, irmão, deu ruim, tô com minha mãe, imprevisto, faz com ele, sem bronca. Simplesmente assim. Nossa. E aí o que eu fiz? Eu disse... já tá printada essa mensagem que é bom printar aí. Tá. Eu disse ao assessor que a gente precisava começar e que ele poderia mandar a mensagem, a nota oficial, durante o podcast que a gente ia fazer acontecer aqui. Claro que não da mesma forma, mas ia fazer acontecer. Podia ler a nota até a gente iria fazer isso. Então, começou o podcast. Quando começa o podcast, quando começa o papo com o Jones, Eduardo vem, ele já estava aqui fora, depois a gente foi ver nas câmeras de segurança, já tinha passado de carro. Olha só, mano. Já estava aqui fora antes de começar, ele poderia ter chegado e entrado na hora. Então ele já estava aqui fora, esperou acontecer, viu ao vivo, saiu do carro, o rapaz que estava na portaria estava esperando que Eduardo Moura viesse, então já abriu logo de cara. Ele conhece todo o espaço que a gente trabalha, porque ele já veio aqui antes, simplesmente invadiu, chegou correndo aqui e entrou ao vivo, sem respeitar nenhum protocolo, nem o nosso ambiente, nem tudo que... Que safado, né, mano? Pior que assim, quando ele chegou e eu vi todo o circo, eu pensei isso, eu falei, mano, sabe qual que é a brisa? Ele devia estar lá embaixo já, ele armou toda essa parada, e assim, não sei qual que era o objetivo, tipo, qual que era o primeiro objetivo dele, se era realmente tentar entrar online e fazer alguma coisa online, ou se era fazer realmente eles começarem sem ele, depois ele chegar como ele chegou, enfim. Mas eu fiquei, mano, certeza que ele tava ali por perto, pelo menos, ou tava ali embaixo já, só esperando ver o que ia acontecer para ele agir, fazer o cirquinho dele, né? Quando eles confirmaram isso até com a câmera de segurança, cara. Quando ele entrou, ele falou eu tava trabalhando. Uhum. Então eu acho que a ideia que ele quis passar é isso, de tipo, um vereador que tava trabalhando, tipo, puta, eu tava na Câmara dos Vereadores trabalhando, mas eu vim pra cá pra atender vocês e pra debater. Só que ele ficou, enquanto isso, nos bastidores, ele ficou tentando ganhar tempo com os caras, entendeu? Não, e usou a mãe como desculpa, velho. O cara é um velho mesmo. Você espera algum escrúpulo desses caras? Eu não espero nada, mano. Por isso que essa parte pra mim... Mas é importante pontuar. pontuar. Fundamental. Ele não perdoa nem a própria mãe. Pois é. Se ele usa a própria mãe, imagina o que ele faz com os eleitores dele. Pois é. A gente planejou, sem pedir licença, chegou no susto, e ainda assim, o que foi que eu fiz? Isso já é uma falta de respeito do caramba, porque há minutos atrás eu tava falando com o assessor dele que tava aqui do meu lado, e me fazendo de palhaço, me enganando pra fazer tudo isso, coisa que simplesmente... É uma falta de respeito absurda, velho, absurda. Ele sabia quando tava de boa fé, fazendo o possível pra aguardar ele chegar, pra que aquilo acontecesse da melhor forma. O cara veio, fez o que fez, tudo bem, ele chegou aqui de maneira completamente errada, ele descumpriu a regra inicial, que é, eu não chego no programa dele, ele já teve programa ao vivo, a gente, como Recife Ordinário, já foi pro programa dele. Imagina se a gente fosse pro programa dele na época, e chegasse atrasado, ao vivo, fazendo baderna, e além disso, querendo colocar a ordem, como se eu fosse dono do programa, no caso ele. Como é que ele pode chegar aqui, sem me ouvir, sem deixar eu falar, sem deixar eu tentar botar a ordem? Ele chega de maneira completamente errada. Johnny Manuel foi totalmente ácido aí, fez uma provocação, ele provocou de lá de cá. Eu ainda aguardei o tempo, ainda rolou uma troca aqui. Eu ainda aguardei, mas em nenhum momento ele queria me ouvir. Eu não estava sabendo qual era o objetivo dele, porque nada disso foi planejado. Simplesmente ele chegou aqui
dessa forma. Eu não sei se ele ia simplesmente dar um show e ir embora. Eu não sei quem estava aqui, porque o clima estava tenso. Aí o pessoal abria a porta, muita gente falando ao mesmo tempo. Então, assim, foi um show de desrespeito comigo logo de cara. Eu deixei avisado para todo mundo logo no início que fiquei chateado, mas segui, porque tudo isso foi planejado, tinha uma equipe envolvida, tinha gente aqui fora, estava todo mundo aguardando. Você, que estava aí, espectador, que saiu do trabalho, que estava em casa no momento, aguardando aquilo acontecer. Simplesmente eu tomei a decisão de então vamos fazer o show acontecer dentro da possibilidade, até quando vai rolar, né? Porque eu não esperava também que eu ia conseguir ir até o final com tudo aquilo, conduzindo tudo. Mandou muito. Parabéns pro seu Gabriel. Foi um ótimo. Pô, como primeiro debate foi melhor do que todos os outros hosts que eu já vi. Foi dessa forma que aconteceu essa entrada e eu fico chateado pela narrativa que ele mesmo, porque isso aqui eu poderia nem tocar mais nesse assunto, mas a narrativa que ele mesmo construiu aqui, sentado ao meu lado, dizendo que Jones descumpriu regra e que eu favoreci Jones, enquanto ele descumpriu todas as regras. Chegou atrasado, planejou a vinda dele até aqui de maneira forçada, fez o espetáculo que aconteceu da forma que aconteceu. Eu autorizei, aturei e fiz com que isso rolasse, com que o podcast rolasse da forma que foi, e ainda assim ele nos acusa de dizer que eu estou favorecendo um outro porque o outro está descumprindo regra, quando no início do podcast ele já faz a primeira pergunta dizendo assim, e os temas? Eu expliquei, você pergunta, Jonas responde, cada um vai falar o que quiser, vocês respondem, vocês assumem a responsabilidade. Ele fala, e xingamentos? Falando sobre, tipo, coisas legais, de legalidade, tá ligado? Aí o cara fala, vocês que se resolvam legalmente. Não, lógico. O que eu digo? É questão jurídica. Você assume, fale do tema que você quiser. Obviamente temos os temas para se debater, mas você vai falar, você vai trazer o que você quiser. Eles estão debatendo, não sou eu. O tempo tem que ser o mesmo para cada um, o espaço tem que ser o mesmo para cada um, que era isso que eu tinha que fazer aqui. E era o que eu esperava que ele entendesse isso, né? Coisa que claramente ou ele não entendeu ou ele agiu de má fé comigo, um cara que eu tenho todo o respeito pelo histórico de ter conhecido de televisão, eu trabalho na internet há muito tempo, ele já conhecia a gente antes, a gente já foi pro programa dele e já veio aqui no podcast antes, tratou a gente bem, e dessa vez agora fez o que fez, tentou me apontar uma falha. Tem uma coisa que eu quero falar, que aproveitar. Pode assim, falar. Quando ele veio aqui, a gente já recebeu antes Jones e recebeu Eduardo também. Então, assim, a gente recebe todo mundo aqui. Não importa o partido, o espaço aqui é aberto para todos. Quem acompanha a gente sabe disso, né? Que a gente não fica tentando ser parcial nisso. Uma coisa é o que a gente vai escolher na urna, mas outra coisa é o espaço que a gente dá, principalmente nos debates, nos podcasts com os políticos aqui. A gente recebe todos aqui. Todos. Então a gente recebeu o Eduardo. Quem quiser assistir o episódio com o Eduardo vai ver ali que ele tratou a gente muito bem e ele foi muito bem tratado. Foi uma relação ali de amigo mesmo, no dia. Foi tranquilo, certo? E a gente meio que realmente estava esperando, talvez, essa versão desse Eduardo aqui. Exato. Eu estava esperando essa versão desse Eduardo. Ou, no mínimo, que ele me escutasse. Porque eu sabia que, obviamente, era um debate acalorado. Eu sabia que aquilo ia pegar. Porque ele tratou bem mas todo mundo aqui. Eu queria que ele me escutasse em algum momento e que ele não escutou logo de cara, me desrespeitou de todas as formas. E depois ele ainda, no final, fazer uma acusação dessa que constrói uma narrativa para o público dele e me coloca dentro de um lugar que eu não queria estar. Que ele me coloca... Cara, isso é o pior, mano. Isso é o pior de tudo. É muito covarde, mano. É muito covarde da parte do maluco. Dentro de um local onde ele sabe o público dele, ele sabe como o público dele é agressivo, sabe como o público dele destoa tudo, ataca as pessoas. E ele, ainda assim, com essa consciência, fez isso, me colocando um cara que ele já conhece de televisão há muito tempo. E eu precisava trazer esse assunto aqui, porque o debate virou assunto nacional. Eu tô vendo o Luigi comentar, eu tô vendo a galera inteira na internet falar. E eu precisava falar quem é esse cara, Eduardo Moura, até para quem, não só para quem é daqui, mas para quem é de fora, saber assim, por que os caras deixaram acontecer aquilo? E também, por que os caras não cortaram aquilo lá? A gente tava num jogo que a gente não sabia o que estava acontecendo. Todo mundo foi pego de surpresa aqui, da mesma forma que vocês estavam assistindo. Monique quer falar aqui alguma coisa. Passa, Monique. Então, eu vou ver só se tem mais alguma coisinha. Eu acho que é importante esclarecer para o público que a gente tem aí a mensagem de Eduardo Moura para você informando que não viria e a entrada do ao vivo dele na invasão do podcast, a gente tem menos de 10 minutos, por volta de 8 minutos entre a mensagem e a entrada dele aqui ao vivo. Então, ele esperou aí mais ou menos 2 ou 3 minutos do ao vivo. A gente conferiu, como você falou, existem as câmeras, tanto do prédio quanto da rua, da via pública,
mostrando os carros da equipe passando pela frente do estúdio da gente, e a gente tem a entrada dele aqui e o horário de sua mensagem. Então não é algo que ele estava com alguma intercorrência familiar, como foi nos falado aqui, tentando nos enganar, e conseguiu sair dessa intercorrência e chegou aqui a tempo. Ele estava de fato aqui na região, aguardando a entrada do ao vivo para tentar usar o espaço do Fala Ordinário como o palco de circo que ele estava preparado para fazer. Já chegou armado, desrespeitando todo mundo, né? Inclusive, até pedir desculpa ao público, porque a gente também precisou fazer com que eles assinassem o termo de regras ao vivo, porque né? Aquele termo de regras é algo que a gente precisa trazer para os convidados. Os bastidores, né? Mas deve ser um bagulho dos bastidores. Né? Sim, total. Antes do ao vivo. Então, todos leem juntos, assinam juntos, cada um fica com sua via. Os termos foram enviados antes, as assessorias deram ok, a gente formatou em documento e estava pronto aqui desde 6 horas, que era o horário, tipo, entre 6h15 e 6h20, os convidados começariam a chegar. Por que tanto tempo antes? Exatamente porque a gente tinha todo esse preparo antes para deixar tudo acordado juridicamente e nenhuma parte se sentir lesada. Resumindo, só para a galera entender, o pessoal ia assinar isso. Então é isso, cara. Ele vai repetir o que o menino Ele falou. vai repetir, exatamente. Mas, mano, é um absurdo, mano. O cara é muito baixo, muito covarde e desrespeitou não só o Jones, que acho que no meio disso tudo, acho que desrespeitar o Jones é o de menos, né? Mas desrespeitou... O Jones já devia esperar isso também, né? Não, o Jones também, enfim. Desrespeitou todos os trabalhadores ali, profissionais, e ele ainda tendo todo esse background, né, mano, do cara já ter ido lá, ter sido tratado bem, tratou os caras bem, eles já terem ido no programa dele de televisão, o cara ser do meio de comunicação, do meio de comunicação e saber a saia justa que ele tava colocando o host, tá ligado? E todas as consequências disso. Então, assim, é de uma baixeza digna desses caras, tá ligado? Exatamente. Então, vergonhoso. E, pô, toda a solidariedade aí ao nosso ordinário e o seu podcast e a sua equipe que estão de parabéns aí para como lidaram com a parada. Não deve ter sido nada fácil. Pois é, e é isso, assim, nenhum comunicador, assim, host, né, mas assim, nenhum comunicador, nenhum podcaster merece passar por uma situação dessa, tá ligado? Quando se propõe a organizar um debate com seriedade, com responsabilidade, com respeito. E, pô, eu não conhecia esse podcast, mas vendo o papo desde o começo, o corte que a gente fez antes e vendo esses bastidores agora, dá pra ver que eles lidam com o trabalho deles com uma responsabilidade muito grande, assim, com respeito muito grande e com uma seriedade muito legal, assim, de ver. Então, a forma como eles preparam o espaço, a forma como eles preparam toda uma estrutura jurídica ali para os participantes assinarem os termos de responsabilidade e tudo mais, o trato com a assessoria de cada um dos dois, e parece que é pior ainda quando essas pessoas são desrespeitadas, tá ligado? Porque você se coloca no lugar deles e fala, caralho, mano, imagina a gente assim, leva um bagulho com muita seriedade, com muita responsabilidade e passa por uma situação dessa, tá ligado? E deixa muito escancarado como é o modus operandi dessa casta da política brasileira formada pela extrema-direita, pelos integrantes do Novo, pelos integrantes do PL. É uma coisa de transformar tudo em picadeiro, tudo em corte, tudo em gritaria, tudo em provocação, tudo em moralismo. E há os verdadeiros lacradores, né, mano? São os verdadeiros lacradores. E é um deserto de ideia, é um deserto de proposta, é um deserto de contato com os problemas reais. E tudo se pauta nisso, tudo se pauta em reels, tudo se pauta em gritaria, e isso tudo mascara seres execráveis como eles, que não respeitam senhora, como o Jones pontuou, que não respeitam mulheres, como o Jones pontuou, que não respeitam trabalhador, como o Jones pontuou, que não respeitam ninguém, tá ligado? No seu próprio ego, mano. Muito, muito sintomático. É isso, perfeito. Então é isso, obrigado para você que assistiu mais um corte. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever se você ainda não está inscrito e acompanhar os outros cortes. Fechou? Se quiser, deixa um apoio financeiro aí pra gente. Ó, tem o QR Code na sua tela. Você pode fazer um Pix de qualquer valor. Fechou? Muito obrigado e até a próxima.